O Dying Light 2 que você conhecia simplesmente não existe mais, pois a Techland trouxe, juntamente com a nova atualização, novos conteúdos e uma nova história para Dying Light 2. Sim, a Techland reescreveu a história de Dying Light 2 e fez muitas alterações, como remover um personagem importante e anunciar um novo conteúdo que está prestes a chegar. Bom, infelizmente não é clickbait e também você não ouviu errado. A Techland criou um novo Dying Light, ele é bem diferente do que você lembrava, ou pelo menos o seu início é bem diferente. A Techland simplesmente decidiu que era de bom tom deletar completamente o personagem Spike de todo o prólogo. Sim, aquele início icônico onde temos nosso primeiro contato com o Spike, que era o vínculo direto com Dying Light 1, foi simplesmente apagado e substituído. Não só nossos primeiros contatos com o Spike, mas também nossas primeiras lições de sobrevivência foram simplesmente apagadas e alteradas por um trailer de cinemática bem duvidoso e também uma narração explicando o principal objetivo do Aiden e, óbvio, qual é a sua missão indo para Villedor. Spike ainda é citado e referenciado em alguns momentos dessa narração e até mesmo aparece em breves momentos do antigo prólogo, então você consegue ver pequenos trechos de segundos, talvez aí 3 segundos do antigo prólogo. Tudo isso tem o objetivo de reforçar essa amizade entre o Aiden e o Spike, mas beleza, o porquê esse prólogo foi alterado e o porquê tudo isso foi mudado. Bom, essa alteração foi feita pela Techland, não houve uma explicação, mas tem a ver com um novo conteúdo. E caso você esteja curioso, eu joguei um pouquinho do novo prólogo e sim, você precisa jogar desde o início para poder testemunhar essa nova versão de Dying Light 2. E sim, é isso aí que vocês estão vendo na imagem, eu não cortei nada, nem alterei, ele literalmente começa aí nesse quarto com a luz UV. E antes disso tem o trailer com a narração e a introdução por parte do Aiden. E antes de falar qual é esse conteúdo e o que a Techland está planejando para o futuro, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa alteração e dessas mudanças que tornam Dying Light 2 ainda mais complicado de se entender e também ainda mais rejeitado pela comunidade. Você curtiu o novo começo ou você nem sabia que tinha sido alterado? E agora vamos falar aí sobre o novo conteúdo, o que é esse conteúdo e o que a Techland está tramando. Bom, a Techland fez uma postagem onde eles anunciam esse novo conteúdo, só que o foco não era o conteúdo em si, era mais ou menos uma desculpa esfarrapada para tentar explicar ou justificar o motivo do Spike ter sido removido. Mas o porquê a Techland se daria ao trabalho de explicar ou até mesmo justificar a remoção desse personagem? Bom, porque muita gente está surtando, dizendo que é preconceito, racismo ou muitas outras alegações. Mas o que importa é o comunicado e o que ele diz. E o que ele diz é o seguinte, abre aspas. Uma palavra do Spike. Alguns de vocês notaram que eu desapareci. Ótimo, significa que vocês estavam prestando atenção. Eu realmente precisei me afastar por um tempo. Fui envolvido em algo novo. Um tipo diferente de trabalho que precisa ser concluído antes que eu possa mostrar a minha cara novamente. E quero que saibam que agradeço todas as mensagens e a preocupação. Quem diria que esse velho sobrevivente faria tanta falta assim? Significa muito para mim. Quando eu voltar, e eu voltarei, precisarei da sua ajuda. Esta missão exige um conjunto específico de habilidades, então esteja preparado. Até lá, mantenha suas botas amarradas, suas lâminas afiadas e seus olhos abertos. Assinado Spike. Fecha aspas. Bom, claramente a Techland está prometendo aí que o Spike irá retornar e irá retornar com novidades, mas tem um pequeno problema. Se analisarmos o patch note que a Techland divulgou para seus criadores oficiais, diz com todas as letras que as mudanças feitas no prólogo foi para refiná-lo, torná-lo mais curto e envolvente e permitir que os jogadores mergulhem no núcleo central da história mais rapidamente. Houve não só melhorias visuais na iluminação e, obviamente, ajustes para ajudar os novos jogadores a se adaptarem mais rapidamente e também melhorias na dificuldade para tornar o game mais agradável e muito mais fácil de se adaptar para os novos jogadores.
Segundo a Techland, essas melhorias foram projetadas para criar uma jornada inicial de jogo cativante e equilibrada. E isso é literalmente tudo o que temos sobre as mudanças no prólogo do game. Não cita o porquê o Spike foi removido, muito menos justifica essa remoção, mas temos essa promessa de conteúdo. Muita gente tá achando aí que é uma DLC que vai explicar o que aconteceu entre Dying Light 2 e Dying Light The Beast, porque existe uma lacuna de tempo visível. Ambos os games se passam em épocas diferentes, então muitas pessoas acreditam que uma DLC serviria para explicar o que o Spike foi fazer, o que ele estava fazendo e, quem sabe, a Techland apresente aí novos sobreviventes do Dying Light 1 e, obviamente, faça esse link entre Dying Light 2 e Dying Light The Beast, pois existem muitas perguntas sem respostas e, é claro, a cada nova atualização a Techland piora ainda mais a situação e a lore dessa franquia. Mas e aí, você sabia dessas mudanças? Você havia percebido que o Spike simplesmente sumiu de Dying Light 2? O que você acha que é esse novo conteúdo? Você tem expectativas de ser uma nova DLC? Ou você acha que vai ser aí um simples evento da comunidade genérico e sem alma, como foi o último update? Bom, de sempre vocês já sabem, eu irei ficar de olho e assim que tiver novas novidades, novas informações, eu trago pra vocês. No mais, tenham todos uma boa noite e boa sorte.